Fala galera, bem-vindos ao seu novo Esporte Guará. Tudo diferente, uma nova pegada, uma nova roupagem, mas com aquela sua comunicação esportiva de sempre, aquela informação detalhada e muito bem discutida. Como vocês estão vendo, a casa é nova, o cenário é novo, menos o seu apresentador, Tadeu Nunes, mas agora também com um convidado fixo, especial, que é o Rodrigo Barbosa, nosso amigo, companheiro também da comunicação esportiva, jornalista esportivo, assim como a gente trabalha nesse ambiente, nesse mundo futebolístico, que não trata só de futebol. O Esporte Guará é democrático o suficiente para atender a todas as modalidades. Começar, claro, com o Tadeu Nunes aqui, meu companheiro de bastante tempo. Tadeu, casa nova, mas aquela resenha de sempre, né? A de sempre. Boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde, Rodrigo. A todos que nos acompanham, nosso grande boa tarde. Realmente é uma satisfação, uma alegria muito grande saber que o Esporte Guará, a cada dia de passo, está melhorando e melhorando por causa de você, que nos dá essa audiência tão maravilhosamente e nos deixa muito felizes. Nós estamos levando o melhor do esporte, o melhor do futebol maranhense para você. E agora, com muito mais tempo também para discutir, para resenhar sobre o nosso futebol, o Rodrigo vai fazer parte com a gente aqui nessa bancada. E, Rodrigo, fico muito feliz por ter aceito o convite com a gente e vamos para mais esse desafio, né? Pô, cara, primeiramente, boa tarde, Gaudêncio, boa tarde também ao Tadeu. Boa tarde especial para a galera que está nos acompanhando aí no Esporte Guará. Um prazer, cara, aceitei com enorme alegria o convite de estar aqui a partir de hoje, né? Todos os dias estar aqui com vocês resenhando sobre futebol, que a gente gosta tanto de falar. E ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito agora o esporte, né, meu amigo? Aquele esconde, mas ainda não vou falar nome. Sem perder mais tempo, sem muitas delongas, porque tem muito assunto de futebol. E vamos logo começar com o que aconteceu no sábado. O Sampaio Corrêa buscou um empate e, meu amigo, por pouco, muito pouco, não saiu com a vitória lá da Arena Castelão. Então vamos acompanhar como que foi essa partida lá no Ceará. Jogando fora de casa, o Sampaio Corrêa precisava voltar a somar pontos para não se distanciar muito da parte de cima da tabela. E o jogo era difícil, contra o líder do grupo B, o Ceará. E jogando em casa, o Vozão não deixaria os pontos escaparem assim tão fácil. A primeira tentativa foi dos donos da casa aos 6 minutos, com Michael Macedo, que invadiu a área e chutou forte por cima. O Sampaio deu uma incomodada apenas aos 10 minutos, em cobrança de falta. Com a bola ainda no alto, João Ricardo conseguiu afastar o perigo. Aos 19 minutos, o gol do Vozão. O time avançou rápido pela esquerda com Mendonça, que deixou a zaga boliviana na saudade, e encontrou Kelvin, que não perdoou e mandou para o fundo das redes. Veja novamente, a zaga ficou na saudade e Kelvin foi comemorar o gol. Só que essa alegria não durou muito, porque o Sampaio reagiu e empatou na jogada seguinte. Heron recebeu em profundidade, dentro da área, e chutou forte no canto contrário. O goleiro até tentou, mas a Bolívia empatou a partida. Heron, mais uma vez, sendo peça importante para o Sampaio Corrêa. Antes de acabar o primeiro tempo, o Vozão ainda teve mais uma chance. Zé Roberto recebeu sozinho e chutou cruzado, mas não acertou nem no gol e também não conseguiu dar o passe para Mendonça. Na volta do segundo tempo, novamente os donos da casa tentaram o gol. Uma troca de passes rápidas e a bola foi parar na linha de fundo. No cruzamento, não deu nem para o goleiro Luiz Daniel e nem para o atacante do Vozão. E a zaga boliviana conseguiu afastar o perigo. Com 10 minutos, Luiz Daniel mais uma vez estava no lance e fez essa defesaça. A zaga se atrapalhou na sequência, mas impediu um outro lance. O Ceará estava gostando do jogo e tentava ainda mais os seus gols. Com 19 minutos, mais uma grande chance. Lima recebeu no meio de 2 marcadores, dominou e conseguiu a finalização que passou muito perto do gol. E aos 28 minutos, um dos lances capitais da partida para o time cearense. Zé Roberto lançou o camisa 11 Eric, que passou da zaga, tirou do goleiro, mas não contava com Nilson Júnior, que apareceu no momento certo e impediu o segundo gol cearense. Com 36 minutos, o Sampaio também teve sua oportunidade de desempatar. O Wesley Dias tabelou dentro da área e deixou Gabriel Popó finalizar forte, mas João Ricardo conseguiu a difícil defesa. Na sobra de bola, Mateuzinho tentou e mais uma vez o goleiro João estava lá para impedir o gol boliviano. No lance seguinte, a arbitragem ficou na dúvida e o juiz mandou seguir mesmo com bandeirinha marcando o impedimento. E mais uma vez, Luiz Daniel apareceu para fazer boa defesa.
O Sampaio não desistia e quase marcou mais uma vez com jogada de Mateuzinho. A bola chega em Heron, que mandou uma pancada no travessão. E a última grande chance do jogo foi do Vozão. A bola saiu da esquerda para a direita e Yuri cabeceou tirando a tinta da trave. Fim de jogo, 1-1 em um jogo muito difícil, mas que mostrou muito sobre o Sampaio versão 2022. Pessoal, um jogão de bola, muitos críticos, inclusive na própria imprensa, dentro da torcida, imaginando que o Sampaio Corrêa ia viajar, ia pegar uma goleada, talvez não conseguisse jogar bem, mas o que a gente viu, Rodrigo, Tadeu, foi um jogo de igual para igual e por pouco, muito pouco, o Ceará teve muitas oportunidades também, mas o Sampaio Corrêa não conseguiu marcar aquele segundo gol naquela jogada que João Ricardo estava completamente ali, meio que rendido e conseguiu fazer as defesas. Mas vou começar a falar com o Rodrigo Barbosa aqui, ele está estreando, estreando aqui no Esporte Guará, né? Vamos fazer as honras para quem está começando assim, agora. Rodrigo, que jogo foi esse? Foi um jogo mesmo muito equilibrado ou esses melhores momentos conseguem enganar a gente um pouquinho? Não, cara, foi um jogo bem legal. Eu destacaria principalmente o comprometimento tático do Sampaio Corrêa. Foi impecável. Para mim, a forma como o Sampaio se posicionou desde o início do jogo foi impecável. O Sampaio bem obediente, acho que passa muito pelo que o João Brigatti deve ter pedido, né? Eu acho que a forma como a entrega como foi do time durante toda a partida foi assim para mim impecável. Eu coloco muito esse empate com sabor de vitória, né? Um empate com sabor de vitória na conta do João Brigatti, que armou a equipe, soube armar a equipe. Quando eu vi a escalação, mesmo com o Nilson Júnior improvisado na ala esquerda, que ele já havia no final da temporada passada feito, né, com o Éder Lima, se não me falha a memória, jogando ali na ala esquerda, jogando com esses 3 zagueiros, né? Então eu destaco o comprometimento tático, que eu acho que foi fundamental para o Sampaio trazer esse 1 ponto, que poderia ter sido 3, né? Porque nas últimas oportunidades melhores da partida foram criadas pelo Sampaio Corrêa. Tadeu Nunes, o Sampaio Corrêa, visivelmente no segundo tempo, ele cresceu muito mais de produção, justamente pela entrada dos maranhenses. Mateuzinho entrou, fez uma excelente partida, o Heron estava lá, e assim, tinha muita gente ali que conseguiu ajudar muito o Sampaio Corrêa de forma ofensiva. E por pouco não veio esses pontos, né? Pois é, nós comentávamos também na semana que antecedeu essa partida sobre os desfalques, né? Nós tínhamos uma preocupação como o Sampaio iria se comportar jogando como o Ceará, time de primeira divisão, time que vai disputar Libertadores. Então a gente estava meio em dúvida como seria o posicionamento do Sampaio contra o Ceará. Aí eu vou muito na linha que o Rodrigo falou. A obediência tática também fez muita diferença, porque você consegue pegar um time que vem embalado, que vem goleada diante do Globo, certo? Sampaio Corrêa é 1000 anos luz mais tradicional do que o time do Globo. A gente entende isso, sabe também dessa diferença. Mas quando o time vem de uma goleada, ele vem com a autoestima muito elevada. Então o Sampaio Corrêa conseguiu cozinhar o jogo, aí eu também entro na discussão. O Nilson Júnior pela lateral esquerda. Quando eu vi a escalação do Sampaio Corrêa, eu imaginei que o Brigatti vinha com 3 zagueiros, que é um esquema tático que me agrada muito particularmente. Eu gosto de um esquema com 3 zagueiros. Eu achava que o Eloy iria fazer aquela ala esquerda. Tanto que o Nilson Júnior, no início da partida, ainda pegou um calor ali no início da partida, até uns 20 e poucos minutos, o Nilson Júnior não se encontrou. No segundo tempo, aí sim, o Sampaio demonstrou que poderia evoluir durante a partida, demonstrou que poderia ganhar o jogo, e isso deu uma satisfação muito grande para a sua torcida. O comprometimento tático, como diz o Rodrigo, do Sampaio Corrêa, e pelo aquilo que ele demonstrou dentro de campo, com a bola, com a posse de bola, o Sampaio fez realmente um grande jogo. Eu me atrevo a dizer que, na minha opinião, acho que foi o melhor jogo do Sampaio Corrêa no ano. Inclusive, levando em consideração o tamanho do adversário, né? Jogou muito bem contra o PAC, mas é um jogo de campeonato maranhense, não tem comparação técnica os dois times, por mais que estejam disputando o estadual, mas assim, tu joga com o Ceará, que é o time de primeira divisão, que vai ter campeonatos nacionais aí nessa temporada, e tu joga de igual para igual, inclusive podendo ter vencido a partida dentro da casa do adversário, é sim de que se dá mérito para esse elenco, e principalmente o técnico João Brigatti, que conseguiu armar muito bem o lance, o time, na verdade, no jogo. E justamente sobre isso a gente vai ouvir agora o técnico João Brigatti após esse empate, que deixou muito evidentemente o gostinho doce na boca do técnico João Brigatti, porque ele elogiou muito o seu time, o seu empenho dentro de campo. Eu acredito assim, eu acho que nós estamos construindo aqui um grupo de guerreiros, né, determinados, em busca sempre da... Nino, e aí, pessoal? Valeu, meu irmão. Com Deus, viu, cara? Força, viu, cara? Igualzinho, viu? Pelo amor de Deus, como você corre, hein, cara? Valeu, Nino.
estamos construindo aqui um grupo de guerreiros. E desde o primeiro dia que nós passamos para eles, que o perfil nosso é de, literalmente, a gente se entregar ao máximo dentro das partidas, eu acho que eles compraram a ideia. Então tá de parabéns ao nosso elenco. Nós tivemos vários problemas ao longo da semana e conseguimos se postar bem dentro da partida, frente a um adversário muito difícil que é o Ceará. Mas a gente teve personalidade para marcar e teve personalidade também para poder jogar. Então criamos algumas situações, poderíamos ter saído com a vitória, mas foi um jogo muito franco e está de parabéns. Está de parabéns mais uma vez, que é um time de guerreiro. Parabéns. É assim, nossa torcida pode acreditar na gente. Resultado positivo, a gente não garante para vocês, mas garante uma entrega como foi no jogo de hoje. Assim, o que comentar das palavras do técnico João Brigatti? Visivelmente feliz pelo resultado, pelo que ele viu de empenho dentro de campo, taticamente, fisicamente, o time não deixou a desejar em momento algum. Até os 47 minutos do segundo tempo, o time correndo de toda a forma. E o que ele pontua é, a gente viu os problemas que a gente passou durante a semana, o Gabriel Poveda, que é uma das esperanças de Sampaio Corrêa, não estava disponível, assim, algumas lesões de jogadores importantes, né? O próprio Pimentinha não conseguiu estar nessa partida. Então, com tudo isso, faz com que o Sampaio valorize muito esse empate, não é? Valoriza por quê? Aí eu vou voltar àquele jogo contra o Pinheiro que você citou agora há pouco. Foi um jogo com o time já classificado para uma semifinal. Sim. Foi um jogo que o time já estava classificado e a responsabilidade toda era do Pinheiro, porque o Pinheiro precisava vencer a partida também para pontuar. E muita gente tirou esse jogo como parâmetro. Eu até entendo que quando você vai jogar uma Copa do Nordeste com um time da tradição do Ceará, a motivação é outra. Você se entrega um pouco mais, né? Você tem o prazer de jogar um pouco mais porque você está jogando no Castelão, no campo do adversário, um time da magnitude também que é o Ceará, nas competições que o Ceará vai enfrentar pela frente. Então, essa motivação, ela surge naturalmente a mais. E a gente pode tirar parâmetro por esse time do Sampaio Corrêa que viajou. Foi um time desfalcado, é um time que vai, acho que é o Souza da Paraíba, né? Souza. Vai enfrentar o Souza, o time tem só 17 atletas para essa partida, então vai ser um time desfalcado. Tem dentro os 11 titulares também no banco de reserva. Então o Sampaio Corrêa está tirando força. Aí também vale ressaltar, Rodrigo, que o Sampaio Corrêa, a comissão técnica, a diretoria, eles têm um analista de mercado, analista de desempenho. Então uma conjuntura de fatores que faz acontecer o que aconteceu nesse jogo com o Ceará. Não foi só uma partida de futebol ali, 90 minutos, jogado, brigado e tal. É toda uma história que antecede uma partida dessa grandeza. Então o Sampaio Corrêa está de parabéns, a diretoria Sampaio Corrêa está de parabéns. Por quê? Porque eles estão entendendo como se faz futebol, estão entendendo como se planeja futebol também na diretoria, nos bastidores. Para ter esse jogo, para o Sampaio Corrêa jogar bem como jogou, é todo vamos dizer assim, é todo um esquema, é toda uma engrenagem que acontece. Então, os analistas de mercado, os analistas de desempenho do Sampaio Corrêa, o jogo do Ceará foi estudado, foi passado para a comissão técnica, para o Brigatti, ele colocou essa ideia para os atletas absorveram e dentro de campo demonstraram essa entrega. Esse discurso inflamado, a adrenalina lá em cima do Brigatti, é porque o plano de jogo deu certo. Quase vinha a vitória e ia ser a cereja no bolo. Então, Sampaio Corrêa está de parabéns, a diretoria Sampaio Corrêa está de parabéns. Não ganhou nada, foi só um empate. Mas a entrega, o que o futebol foi demonstrado durante o jogo do Ceará pode servir de parâmetro, sim, para o ano todo. Eu vou chamar aqui a sonora do volante Ferreira, aí o Rodrigo comenta com a gente também essas duas entrevistas, né, de duas pessoas muito importantes dentro do Sampaio Corrêa, o técnico João Brigatti, que tem um histórico já interessantíssimo no Sampaio, e o volante Ferreira, que a gente não precisa nem falar, é chover no molhado falar o quanto que o Ferreira é importante taticamente para o Sampaio Corrêa. Vamos ouvir o Ferreira. Não, a gente sabia, né, que a gente estava devendo dentro de campo. A gente é consciente disso, porque para vestir essa camisa aqui a gente sabe que tem que ter uma grande responsabilidade. A gente ficou devendo no jogo passado, mas a gente sabe que o futebol nos dá oportunidade para mostrar a cada jogo. E graças a Deus aqui a gente veio dentro da casa do Ceará, a gente veio com muita entrega, muita disposição de fazer um grande jogo, de conseguir a vitória. A gente veio para vencer, mas não conseguimos vencer. Tivemos a oportunidade no final de vencer, não conseguimos vencer, mas a gente leva um ponto muito importante que vai fazer a grande diferença lá no final. A gente sabe que é só o início, hoje mostramos do que a gente é capaz, agora é continuar trabalhando com muita humildade, com muito pezinho no chão, que a gente vai conquistar grandes coisas daqui para frente.
Rodrigo Barbosa, esse discurso dos dois, né, tanto do técnico João Brigatti quanto do Ferreira, é um discurso a ser levado a sério e que a gente imagina que o Sampaio vai ter durante a sequência da temporada? Sem dúvida. Destacando primeiramente a sonora do Brigatti, ele falou em personalidade, né? De se destacar realmente a personalidade do Sampaio. Eu acho que foi muito do feedback de dentro do jogo, né? O Sampaio até aos 20, 22 minutos ainda não tinha chegado no ataque. Então o Sampaio respeitou muito no início da partida a equipe do Ceará. Acho que até muito, né? Mas quando sentiu que dava para chegar, a gente destaca essa questão da personalidade, né? Que o Sampaio estava marcando muito bem, o Ceará chegou, mas não de forma com tanto perigo na meta do Luiz Daniel, e aí quando o Sampaio sentiu o jogo, começou a se impor um pouco mais, tanto é que há 20, 22 minutos que o Sampaio dá o seu primeiro chute a gol na meta adversária, do João Ricardo. Então, é de se destacar realmente essa personalidade na qual, como o Sampaio se impôs fora de casa, jogando dentro do Estádio Castelão, time de primeira divisão, pode falar que o Ceará poupou alguns jogadores. A gente estava falando aqui em off do Nino Paraíba, que deve ser um titular, sem dúvida nenhuma, do Thiago Nunes para a sequência da temporada. E aí entrou no decorrer da partida, alguns outros jogadores também que ele deve aproveitar no time titular foram entrando no decorrer da partida, mas independente disso, é um time de maior investimento, é um time de Série A, estava jogando em casa, vai jogar Sul-Americano, então o Sampaio se destaca realmente essa personalidade na qual o Sampaio apresentou contra o Ceará e que foi destacada pelo Brigatti. E ainda em relação ao Brigatti, eu disse que ele é o craque, né? Foi o craque do jogo, a gente guarda e depois a gente desce a linha, né? Mas eu tenho uma crítica em relação ao Brigatti, só porque nesse jogo mostrou bem que o Sampaio pode variar um pouco o seu esquema tático, né? Muitas vezes ele se prende muito com aqueles 3 atacantes, quando ele não tem os 3 atacantes, a gente vê que o Sampaio pode jogar, né? Então pode variar isso durante o decorrer da partida, que ficou em algumas partidas, eu acho que eu senti falta dessa variação. Já com relação ao Ferreira, cara, o que esse cara correu no Castelão foi brincadeira, meu amigo. Foi brincadeira o que ele correu durante toda a partida, marcando. E é um dos líderes, né? Foi o capitão da equipe durante esse jogo. Então, o que esse cara correu e o que ele está jogando nesse início de temporada, como você falou, é chover no molhado. Falar do que o Ferreira joga, do que ele representa para o Sampaio Corrêa. Mas foi mais um grande jogo apresentado por ele. Falou do jogo anterior que foi contra o IAP, né? O Sampaio realmente deixou a desejar em relação... Tirou o pé, a gente sentia que o Sampaio poderia dar mais, né? Se tivesse apertado, poderia ter ganho até por mais de 1-0. Então, são essas duas coisas que eu destacaria dessas duas sonoras aí, tanto do Brigatti como do Ferreira. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a tabela atualizada da Copa do Nordeste. Vamos ver porque o Sampaio Corrêa voltou ao G4. E lembrando que tem um jogo a menos ainda. A primeira rodada da Copa do Nordeste contra o Bahia foi adiada. É isso aí, estamos de volta agora com a tabela de classificação atualizada da Copa do Nordeste. Grupo A e o Grupo B. O Ceará, pode colocar na tela já pra gente, o Ceará, antes da partida do Sampaio, era líder do Grupo B com 7 pontos. Conseguiu fazer resultados interessantes. Esse já é o Grupo A, que é o do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa estava na 5ª colocação antes do jogo de sábado, somou um empate, foi a 4 pontos e entrou no G4. Está justamente na 4ª colocação. Aí em seguida vem o Sport na 3ª colocação, o CSA na 2ª e o Fortaleza com 8 pontos ali na 1ª colocação. Já no grupo B, que é o grupo do Ceará, o Ceará continua líder, vai com 8 pontos e o Ceará, se vencesse essa partida, ia somar uma vantagem ainda maior. A diferença ficaria ali de 4 pontos para o Bahia, que é o 2º colocado. Somou um pontinho, o Ceará líder com 8 pontos, em seguida o Bahia com 6. Lembrando que o Bahia tem um jogo que foi adiado da primeira rodada com o Sampaio Corrêa. Depois CRB, Náutico, Altos, Botafogo da Paraíba, Floresta e o Souza. Souza, que é o adversário próximo do Sampaio Corrêa, já na quarta-feira, pessoal. Não, eu acho assim, que esse grupo aí, para mim, o Sampaio passa tranquilo. Tanto é pra gente ter uma noção, o Sampaio tá com um jogo a menos, perdeu dentro de casa e mesmo assim tá na zona de classificação para a próxima fase, né? Então eu acho que pro Sampaio avançar nessa Copa do Nordeste, passa muito por ele. Se não perder mais pontos dentro de casa, e acho que não sei se vai perder, talvez... não sei, algum time grande do grupo B, mas para mim o Sampaio tem que passar, é obrigação de passar. Bahia, né? O jogo ainda que é muito difícil. Sim, contra o Bahia, exatamente. Porque é fora de casa. Apesar de ser fora de casa, Isso. eu digo mais por jogos dentro de casa. Sim. Acho que como perdeu pro Náutico, beleza, pode perder pro Náutico,
Não é para perder. Perdeu, mas a gente até entende perder para o Náutico, né? Que o nível ali está um pouco mais acima. E já tem uma rivalidade, né? As duas equipes, já é interessante, né? Sim, mas para mim, nesse grupo aí, no grupo A, o Sampaio passa. É para passar tranquilamente. E essa pontuação de hoje, que o Sampaio está se classificando para a próxima fase da competição, mesmo com um jogo a menos, para mim reflete muito bem que vai ser esse grupo para o Sampaio. E Tadeu, quando recuperar esse jogo adiado, vencendo o Bahia, a classificação já está muito encaminhada, porque tu vence os teus principais adversários do outro grupo, o Ceará conseguiu arrancar um empate fora de casa, o Bahia, se jogar, conseguiu um empate e uma vitória, tu consegue vencer os principais adversários do outro grupo. Aí vem os times de menor expressão, que estão lá, por exemplo, o Souza de quarta-feira. O Sampaio Corrêa, na minha opinião, o Sampaio Corrêa tem a obrigação de passar por cima do Souza ali, para garantir. O Souza está na última colocação do grupo B, o Sampaio Corrêa brigando por uma vaga se fixar na zona de classificação, tem que vencer o Souza, Tadeu. Contra o Souza, em cima desse contexto todo que vocês falaram, que nós estamos aqui debatendo, o jogo contra o Souza é primordial para uma vitória para o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vencendo esse jogo, o Sampaio Corrêa vai ficar até mais descansado na tabela. É o tempo que recupera os atletas que precisam ser recuperados, aí sim, recuperar o gás e ir para cima numa arrancada e ficar logo de vez nessa zona de classificação. A vitória contra o Souza, se vier, será bem-vinda por todo esse contexto, aí o time Sampaio Corrêa terá muito mais tranquilidade para trabalhar. E aí, Gaudencio, o Tadeu fala em recuperação, a gente fala em recuperação dos pontos perdidos aqui contra o Náutico, né? É uma bela de uma oportunidade para o Sampaio recuperar esses pontos diante do Souza. Com todo respeito à equipe do Souza, mas o Sampaio infinitamente tem a obrigação de conquistar pontos fora de casa contra o Souza. Então, eu acho que é uma bela de uma oportunidade do Sampaio conquistar os pontos perdidos contra o Náutico, né? E aí, somar de 6 pontos possíveis fora de casa, somando 4, né? Sim. Então seria uma bela de uma oportunidade para o Sampaio ali dar uma disparada ali no grupo. Detalhe é que o Sampaio Corrêa ainda segue viagem, vai jogar fora de casa na quarta-feira contra o Souza, apenas com 17 jogadores à disposição. São 11 reservas, são 11 titulares, ficam 6 ali no banco de reservas. E aí o técnico João Brigatti, ainda mais vindo depois de um jogo desse que foi empolgante, com certeza, não só para quem assistiu, mas também para a comissão técnica e jogadores, devem colocar uma formação tática que não deva exigir muito dos jogadores também fisicamente, porque a gente sabe que alguns jogadores se sacrificam mais na ida e volta de marcação, mas que entre em campo na quarta e vença a partida. Mudar um pouquinho de assunto aqui agora, quero fazer uma pergunta para vocês individualmente. Tadeu Nunes estava fazendo o quê domingo à noite? Cara, domingo à noite, para falar, eu estava na igreja. Domingo à noite, amém. Em nome do Senhor. Amém, cara. Orando por nós, pelo esporte. Abençoa, Senhor. Estreia nossa aí. Obrigado. Frio na barriga. Rodrigo, estava onde domingo à noite? Cara, eu estava assistindo futebol, mas o futebol americano. Estava assistindo o Super Bowl, cara. Rapaz, então... E você, Gaudencio? E tu também, meu amigo. Estava em casa, fui visitar os parentes, estava em casa. Não fui no Estádio Castelão, mas outras quase 10 mil pessoas se fizeram presente no Estádio Castelão para acompanhar Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo saiu com a vitória em cima do Vasco. Clássico carioca no Estádio Castelão, é isso mesmo. São Luís foi sede para o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Botafogo foi quem chegou primeiro de cabeça, mas a bola foi para fora. Na sequência, o Vasco respondeu, mas a meia bicicleta não saiu conforme o planejado e na finalização, a bola passou longe do gol. Em cobrança de escanteio curta, o chute de fora da área assustou o Gatito Fernandes. Mas foi o Botafogo que chegou ao gol. O lance veio da esquerda, passou pela zaga do Vasco inteira e sobrou para Danilo empurrar para o fundo das redes. O bandeirinha marcou impedimento na jogada. O lance foi revisado pelo árbitro de vídeo e confirmado. Gol legal. O Botafogo queria mais e tentou dessa vez pelo lado direito. A bola cruzada assustou, mas não entrou. No segundo tempo, o Vasco acordou para a partida e começou melhor com esse chute de Nenê. No rebote, a bola saiu fraca e sem direção para o goleiro Gatito Fernandes. Gatito que seria ainda muito exigido na partida. Em outro contra-ataque, o Vasco chegou forte pela direita e na finalização a bola foi na trave, tirando um suspiro da torcida. Nenê errou na saída de bola e quase viu o Botafogo ampliar a vantagem, mas a zaga estava atenta. Próximo dos 40 minutos, Gatito Fernandes fez outras grandes defesas. Primeiro nessa cabeçada, depois nesse chute de Nenê de longe. E outra vez Nenê, só que dessa vez depois de uma bola roubada no ataque vascaíno. E na última oportunidade de empate, Gatito Fernandes não defendeu, mas também não precisou, porque a bola foi isolada. Fim de jogo, Vasco 0, Botafogo 1.
A gente volta sorrindo porque o Juninho Guará tá aqui com a gente, ele é boliviano e também ele é vascaíno, né? Tinha quantos torcedores lá, Juninho? 50 torcedores do Botafogo contra 9.500 torcedores do Vasco da Gama, e o Vasco vai lá e perde. Eu quero fazer 2 comentários aqui antes de a gente falar do jogo, porque a gente tem que falar do jogo que aconteceu aqui em São Luís, foi no Estádio Castelão, mas, a bem da verdade, eu não gostaria de estar falando desse jogo, porque eu acho que não deveria ter vindo para cá, enfim, quem compra o evento faz, traz e bota onde quiser, mas eu acho que a gente não consegue nem estar valorizando o nosso próprio produto. A gente estava conversando semana passada sobre isso, aí vem e traz jogos de times maiores, da Série A, Série B, que tem um apelo da torcida, e mesmo assim não foi o público que se esperava. Menos de 10 mil pessoas no Estádio Castelão. E vamos lá, o Botafogo, eu vou entrar depois nesse mérito da questão. O Botafogo, ele veio sem seu treinador, que era o Edson Moreira, que foi demitido. Lúcio Flávio, aquele mesmo Lúcio Flávio, que meia direita, né, camisa 10, Botafogo, acho que São Paulo e outros times, que está como interino. Botafogo aí nessa nova mudança de fase, né, passada aí para gestão, vai ser uma empresa, está trazendo um português. Os treinadores brasileiros não existem mais, só presta português agora para os dirigentes do futebol brasileiro. Então, eu conheço um português que é muito fraco, por sinal, né? Diga-se de passagem. Cite nomes. Não aqui pelo estado. Não posso citar não. É muito fraquíssimo, cara. Então, meu Deus do céu. Então, o Botafogo veio sem seu comandante principal, trouxe o interino e conseguiu vencer o Vasco. O Vasco foi superior nas ações ofensivas, teve posse de bola, mas o que me preocupa no time do Vasco é muito dependente da armação do Nenê. O Nenê não é mais um garoto, não tem mais seus 20 anos. Então, um time que quer subir para a Série A. Numa Série B muito difícil, só o Nenê, mesmo com todo o histórico, mesmo com todo o currículo do Nenê, eu acho muito pouco para um time do tamanho do Vasco depender única e exclusivamente de um atleta que já está também já no final de carreira. Cara, essa questão, o Tadeu fica com essa questão dentro de campo, eu fico com essa questão do público, né? A gente, como a gente falou, destacou, semana passada a gente estava falando sobre a questão do público, né, nos estádios, e aí eu até acreditei que não fosse dar realmente, eu acreditei, só que eu fui pessimista um pouco mais para cima, vamos dizer assim, né? Achei que fosse dar pelo menos uns 12, 15 mil pessoas, e aí de forma oficial 9 mil pessoas. Quase 10 mil pessoas, na verdade, né, no estádio. Eu acho que vai passar muito pelo que Tadeu está falando, essa questão do Nenê, né? Pô, a gente vai para ver o Vasco, o Vasco e o Botafogo são times tradicionais do nosso país, são times que com grandes conquistas, têm uma grande história, mas eu acho que passa também por essas peças, né, que o Botafogo não tem, que o Vasco não tem. Tem o Nenê, beleza, o Botafogo tem o Gatito, que, pelo que a gente acompanhou, teve uma grande responsabilidade em o Botafogo sair com essa vitória dentro do Estádio Castelão. Então, a gente vai para ver, quem é o ataque do Botafogo hoje, né? Então, e falando do ataque, a gente tem até um destaque positivo em partes, que foi no decorrer da partida entrou o João Vitor Maranhão, que é um jogador maranhense, né? Ele entrou no decorrer da partida, ele entrou no Botafogo, ele é jogador do Botafogo, conhecido lá como João Vitor Maranhão. Eu falo destaque positivo, mas nem tanto, porque é mais um jogador que é maranhense, que não passa pelo futebol maranhense, né? Então, de repente, a gente tem essa grata surpresa, é uma grata surpresa dele aparecer num grande clube do país, mas que poderia ter passado por aqui, mas não fez base aqui no nosso estado. Se torna desconhecido em casa, exatamente, né? Que é dentro do estado. É aquela coisa, tem muito o jogador não serve para cá, mas serve para São Paulo, pro Botafogo, serve pro Santos, serve para time de Série A, mas não serve para cá. Pro Campeonato Maranhense, né? Agora, assim, uma informação extraoficial, né? Que Botafogo e Flamengo, ou Flamengo e Botafogo já estão fechados para ser aqui em São Luís também. Eu tenho essa informação, mas é de forma extraoficial. Durante toda a semana, ou durante até o final do dia, nós podemos anunciar. E aí a gente tem um apelo muito maior do jogo, porque tu vê um Flamengo que é recheado de estrelas, de ídolos ali, e aí a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, não tem comparação, e aqui no estado tem muito flamenguista também. Até quem não é flamenguista vai lá acompanhar a partida. Pra secar. Vamos secar o Flamengo. Assim, o que é que pode acontecer também? Essa atmosfera do Vasco e Botafogo e Flamengo, fala-se também que quem sabe pode ter um Vasco e Flamengo também em São Luís, por um lado pode contagiar
contagia os meninos, as crianças que nunca viram o seu time de coração fora do estado, que não são do estado, fora do estado, vão vir assistir, podem tomar gosto pela coisa, tomar gosto pela atmosfera do futebol e quem sabe aí se torna um motense, um boliviano, um maquiano e consegue ir para o estádio também. E aí, cara, voltando, não querendo ser chato com a questão de público, mas só para destacar, eu queria só dizer que eu achei que fosse criar o inverso. Como teve pouco público, não se traria mais jogos desse tamanho para cá, né? Tá, teve público, não deu de certa forma prejuízo, mas aí parece que está criando algo. A renda oficial foi cerca de 750 mil reais. 500 mil reais cada time recebeu, ou seja, se a gente for tirar por bruto, foi um prejuízo, né? Mas aí entra uma questão assim, será que foi só esse valor, 700 e poucos mil? Tá entendendo? Será que levou prejuízo? Sim. É porque assim, o Tadeu Nunes já passou por alguns clubes, então assim, existe em algumas situações uma certa manipulação, né, de bordeaux, e aqui no Maranhão tem? Aqui no Maranhão tem? Tu vendeu 10 mil ingressos, vendi 8 mil ingressos, o ingresso é 280 reais na cadeira coberta, olha a diferença que isso não faz. Então assim, enfim, a renda oficial foi essa, de 750 mil, cerca de quase perto de 10 mil pessoas no estádio, e detalhe que da partida que uma situação chata, que inclusive falaram aqui com o Sport Guará, que tradicionalmente quem toma conta dos bares ali do Castelão, que sempre trabalha lá, não pôde trabalhar nessa partida porque o jogo, o Estádio Castelão foi cedido para esse jogo e quem administra o jogo, quem manda no jogo é que também tem a responsabilidade com os bares. Mas o Moto Sampaio, caso eles quisessem isso, eles poderiam colocar os bares à sua disposição, mas mantém-se um acordo de cavalheiros ali de palavras para manter quem já está lá trabalhando dessa forma. Extraoficial fala-se que eles estavam cobrando uma taxa de 4 mil reais para quem já trabalha lá. Aí é complicado. Aí o futebol gerando renda também, né? Para as pessoas que trabalham no bar, porque não é só o que é responsável pelo bar, ele leva sempre um ajudante que tem família, então isso também gera renda ao redor do estádio. A conversa tá boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta, o último bloco e também ainda tem uma resenha lá no Estádio Castelão. O Romeu Silva conversou com o pessoalzinho lá que estava envolvido no jogo e também últimas informações do Moto Clube de São Luís, né? Algumas informações aí importantes, jogadores chegando, enfim, já. Olha, sem perder muito tempo, falar um pouquinho do Moto Clube de São Luís, que, segundo o próprio presidente Iglesias Moisés, coloca aqui pra gente a imagem desse print do Twitter do presidente, estava em negociações, em tratativas com o atacante Ted Love, já bastante conhecido da torcida motense, bastante conhecido aqui do futebol maranhense. O Iglesias Moisés postou nas suas redes sociais de forma oficial: alô, torcedor do Papão, estamos em tratativas avançadas com o jogador Ted Love, enfim, querendo fechar o seu retorno, mas nós temos uma informação segura e confiável de que o negócio já está fechado, né? Ele já está, inclusive, quase desembarcando em São Luís, é isso mesmo? Ele chega amanhã em São Luís, amanhã é terça, quarta-feira, e se apresenta no Moto Clube. Ted Love é jogador do Moto Clube. Rodrigo Barbosa, é um nome interessante para o Moto nessa altura do campeonato, querendo se reforçar para as semifinais da competição e tá fechado mesmo, né? Olha aí, já em São Luís, postando fotinho e tudo. Já está a caminho já, então é um grande reforço, né, para a equipe do Moto Clube São Luís, sem dúvida nenhuma. O Ted, que foi importante antes dele sair na temporada passada, então eu acho que, sem dúvida nenhuma, como a gente já está falando, já está fechado com o Moto Clube São Luís, é um grande reforço para o Papão, para a sequência da temporada. Lembrando que Ted estava em atividade, estava jogando pelo Campeonato Paraense, que é um campeonato também muito difícil, pelo Paragominas. A saída de Marcinho Guerreiro do Paragominas, que assumiu o Cordino, fez Ted Love também pedir para sair do Paragominas, por isso ele vai se apresentar no Moto. A questão agora é regulamentar o atleta, né, o Ted, até sábado, que é o jogo contra o Pinheiro. Mas ele desembarca, porque a parte física, ele está bem, ele está treinando, estava jogando. Se ele tiver condições de jogo, aí vai caber ao Carlos Ferro. Se ele vai entrar jogando, ele é um jogador para começar no banco de reserva. E aí, só para fechar, eu acho que ele chega para jogar, né? 10 e faixa? 10 e faixa. Só para complementar aqui o assunto, porque o Tadeu já tocou nesse assunto também, né? Do técnico Marcinho Guerreiro, assume oficialmente o Cordino e ele mandou um vídeo pra gente com exclusividade pro Sport Goiás. Então vamos ouvir as palavras de Marcinho Guerreiro, já como técnico do Cordino. É um desafio novo, né? O Cordino, a gente estava no Paragominas, mas você sabe que futebol, principalmente para treinador, ele é resultado. Muitos podem falar, né? Marcinho não está dando certo, né? Mas eu estou no começo ainda de uma carreira, onde eu já fui campeão maranhense, onde eu já tive numa Série B pelo Sampaio Corrêa, onde eu já tive também um acesso, né? Tem treinador que está há 20 anos no mercado e não tem um acesso, e eu já tive. Então, assim,
A gente sabe, né, que a gente precisa de resultado, principalmente no futebol brasileiro. Se você não tiver resultado, o treinador, quem vai cair é o treinador. Não vai mandar 30 jogadores embora. Mas assim, estamos tranquilos, é um desafio novo, muito feliz, né? A gente precisa reverter a situação. O primeiro objetivo do Cordina é se livrar do rebaixamento e agora é ter tranquilidade, trabalhar, fazer as contratações pontuais para a gente fazer um grande segundo turno. E em conversa com o técnico Marcinho Guerreiro, ele falou que fechou com o Cordina não só pela parte salarial dos valores financeiros, mas também com a certeza de levar 8 jogadores, Rodrigo Barbosa. Eu acho que chega num momento interessante. O Marcinho já mostrou que essas situações adversas ele consegue trazer um time... Sabe lidar com crise, Sabe né? lidar com esse tipo de crise. Já foi assim com... Quase tira o Sampaio Corrêa naquela época que o Sampaio estava caindo da B para C. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, para esse contexto do Cordino, é um grande nome. Tadeu Nunes, tem um alôzinho para mandar? Pro Andrei Padilha, lá da Cid Performance, siga o Instagram, @Cid Performance do Andrei Padilha, um fisioterapeuta e a reabilitação de primeira qualidade. Esporte Goiás com um novo tempo, a gente aumentou o tempo, mas como a gente percebe, ainda se torna pouco, porque é muito assunto, é muito comentário interessante. Amanhã a gente está de volta a partir das 5 horas da tarde na sua telinha do canal 23.1. Pessoal, até amanhã. Valeu.